Hoje nós estamos falando inicialmente sobre negociação coletiva, tá? Quando nós estamos a falar sobre negociação coletiva, a gente tem que ter a perspectiva de que o negociar, né? Primeiro, ele faz parte da sociedade. E a gente está falando de uma questão que envolve uma coletividade. Aqui, no nosso caso, envolve uma categoria em determinado espaço territorial, porque a gente sabe que a gente trabalha com categoria e com base territorial. Tá? Então, a Convenção 154, da OIT e a Recomendação 91 são importantes no contexto quando nós estamos a falar sobre negociação coletiva. Então, a negociação, ela nada mais é do que um procedimento, né, que é utilizado para a gente justamente ajustar o interesse entre as partes, ajustar aquilo que as partes querem como denominador comum dentro dessa relação, né, que envolve o capital e o trabalho e que pega, então, ou toda a categoria, ou, no caso do acordo, uma determinada parte de uma categoria. Então, essa negociação, ela vai compreender, né, de um lado, tá, o empregado e um grupo de empregadores, e, de outro lado, uma ou várias organizações, porque depende se a gente está falando numa convenção ou se a gente está falando num acordo coletivo. Qual, né, vamos dizer assim, qual a função, para que serve a gente fixar uma negociação coletiva? A gente está, através de um procedimento, né, e é considerado assim, um procedimento estruturado, né, porque ele tem uma... É claro que cada um negocia de uma forma, mas este procedimento eu tenho que ter meios, né, de comprovar que nós tentamos, vamos dizer, eu diria até tentamos exaustivamente que fosse, se chegasse a um denominador comum para justamente a gente impedir uma greve, para a gente objetivar, né, a paz social, que é o objetivo maior do direito. Então, no estabelecimento dessa negociação, a gente quer justamente fixar condições de trabalho. A gente vai criar regras, normas, que vão regular essas relações, né, entre capital e trabalho, entre empregado e empregador. E dentro dessa disciplina, então, a gente faz o quê? A gente disciplina essa relação, né? A gente disciplina através dessas organizações sindicais que, através desse procedimento, elas vão tentar exaurir, né, a negociação de forma que a gente impeça aquelas partes que estão ali naquele momento sofram, né, algum impacto que possa ser prejudicial, não só a categoria, mas também a sociedade. Porque, assim, quando a gente tem uma greve, gente, essa greve ela não impacta somente dentro da categoria, né? Ela impacta, via de regra, normalmente, em toda a sociedade. Quando eu tenho uma greve de ônibus, olha só quantas pessoas são prejudicadas. Então, o objetivo da negociação é a gente justamente impedir, né? A gente fazer com que, através do diálogo, a gente chegue a um consenso que seja positivo para as partes. Então, a recomendação 91 da OIT, quando ela fala, né, no conceito da norma coletiva, da negociação coletiva, ela fala que é justamente um procedimento. Eles deixam sempre claro que ela é um procedimento, que vai visar o quê? Ela visa justamente superar aquelas divergências que podem estar, né, impactando entre as partes, que pode ocorrer entre as partes. Tá? Agora, observe o seguinte, que é importante, né? Este procedimento da negociação, no Brasil, por força do artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, do artigo 616, parágrafo 2º da CLT, ele é um procedimento que ele é obrigatório. Ou seja, por exemplo, eu só posso distribuir um dissídio coletivo, por exemplo, se eu conseguir comprovar, tá,
que eu sentei lá, sindicato empresa, ou sindicato, sentaram e tentaram negociar. Pedimos uma mesa redonda no Ministério do Trabalho, e embora a gente tenha, né, tentado todas essas opções, elas não foram positivas, não tem problema. Então, o procedimento, ele é obrigatório, mas o resultado desse procedimento, que seria a gente estabelecer a norma coletiva, acordo ou convenção coletiva, ele é facultativo, porque as partes podem chegar ou não a um denominador, né? As partes podem estabelecer ao final uma norma coletiva, e esse resultado, então, né, que é facultativo, ele é representado através da convenção ou do acordo coletivo. Lembrando sempre que, neste caso, os sindicatos, necessariamente, eles têm que participar. A gente viu que, por força do artigo 8º da Constituição Federal, né, o sindicato, ele é o legítimo representante da categoria e que ele, necessariamente, ele participa das negociações coletivas. Então, desde o momento da negociação, o sindicato deve ser instado a participar, porque ele tem a legitimidade, tá? Regra geral. A gente vai ver daqui a pouco que pode ter uma exceção no silêncio do sindicato, mas, regra geral, a gente começa naquele que está na base. Quem está na base é justamente, né, o sindicato, tá? E como a gente já tinha chamado a atenção, né, anteriormente, o objetivo da gente estar negociando é justamente a gente estar, através dessa negociação, que envolve, né, uma categoria dentro de uma determinada base territorial, ela é justamente alcançar a paz social, porque a partir do diálogo, né, que seria o liame mais alto dessa relação, a gente consegue estabelecer a paz e, consequentemente, a sociedade, né, não só a categoria, mas também a sociedade não sofre impactos negativos, como a greve, como o próprio empregado não ter aumento, não ter nenhum benefício. Aí depende da perspectiva, né, que nós estamos analisando, tá? Então, essa a gente tem como, né, uma base que é geral. Agora, em relação à negociação, quando nós estamos falando das funções e validade, a gente tem que observar o seguinte, eu mandei, vocês vão ver lá dentro do material que eu enviei para vocês, que eu enviei o capítulo do professor Sérgio Pinto Martins, porque ele é que mais fala sobre essa questão da negociação de forma separada. Então, eu achei mais interessante. Então, praticamente aqui a gente está trabalhando em cima da visão dele, tá? Então, quando se fala das funções da validade, se distinguiu, né? Ele separa a função em função jurídica, política, econômica, ordenadora e social. Só que quando ele fala da função jurídica, ele diz que nós temos uma divisão. Então, ele fala que a gente tem a jurídica normativa, a jurídica obrigacional e a jurídica compositiva. Quando nós estamos falando, né, na função jurídica normativa, o nome já está falando, normatizar, né? Ele está regrando, ele está criando ou normatizando uma norma que vai disciplinar essas relações de trabalho. Então, nessa negociação, ele cria normas que vão ser integradas, né, ao ordenamento jurídico e valem como regra entre as partes. Já na função jurídica obrigacional, é gerar obrigações, é criar, né, obrigações para as partes, ou seja, eu vou criar direitos e obrigações para as partes que fazem parte daquela relação. Fizemos o procedimento, né, e esse procedimento, então, chegou a um ponto positivo, que foi uma convenção coletiva. Nessa convenção coletiva, nós vamos estabelecer, né, uma obrigação de que, caso não haja o cumprimento da norma, aquele que infringir vai pagar uma multa de meio salário do empregado, ou meio salário do piso da categoria. Isso é uma cláusula o quê? Obrigacional. Ele está estabelecendo, né, uma obrigação que tem que ser observada pelas partes, tá? Então, por isso que ela é jurídica obrigacional. Na compositiva, o diálogo, né, ele leva a gente a superar o conflito. Então, na compositiva,
objetivando a paz social, que é o objetivo maior do direito, nós estamos compondo aquele conflito, ou estamos, pelo menos, né, tentando compor aquele conflito de forma amigável. Não sei se vocês já estudaram no NPJ, mas a gente tem, né, os MASC, meios alternativos de solução de conflitos. Esses meios alternativos de solução de conflitos, né, são as formas pelas quais a gente, sem entrar dentro do judiciário, a gente consegue compor. E essa negociação coletiva, ela entra justamente objetivando isso, né? Para que eu vou? É uma forma de autocomposição. As próprias partes estão compondo o conflito, evitando, assim, que as partes tenham que procurar o judiciário para decidir por elas. Elas próprias fazem a sua decisão, elas próprias fazem o ponto final daquela divergência que existia entre elas. Então, essas estão dentro da divisão jurídica. Já quando a gente fala, né, do ponto de vista do autor, do Sérgio Pinto Martins, em função política, ele fala que o objetivo aqui é o diálogo. Né? A gente está sempre incentivando o diálogo entre as partes. O diálogo, gente, quando a gente está falando nessa relação, né, capital e trabalho, ele é importante, porque a insatisfação do empregado, né, ela gera prejuízo para a empresa, ela gera retrabalho, ela gera doença, né, para o empregado. Então, é importante a manutenção do diálogo sempre. Quando a gente fala na função econômica, nós já vimos que, através do trabalho, a gente consegue a modificação, né? A gente consegue que a riqueza seja distribuída. Então, do ponto de vista econômico aqui, ele fala na distribuição de riqueza. Tá? Se eu passo por esse procedimento, consequentemente, nós vamos estar discutindo, né, cláusulas econômicas, além das cláusulas sociais. E quando a gente discute cláusula econômica, sem dúvida nenhuma, nós estamos estabelecendo um critério, né, que vai melhorar a perspectiva econômica daquele empregado. Já na função ordenadora, o nome, assim, ele não tem muito a ver, né, com a característica que ele fala. Ele fala que essa função ordenadora é no sentido de ordenar mesmo, é como se colocasse, assim, uma meta a ser atingida. Então, ele fala que nessa função ordenadora, ela surge no momento em que a gente tem, né, as crises econômicas, principalmente, no momento em que a gente está falando em recomposição salarial. Por exemplo, agora, nesse momento da pandemia, se vocês fizerem uma análise das normas coletivas, vocês vão ver que elas estão, assim, bem variáveis e bem, assim, não sei o nome que eu poderia, bem suaves, vamos dizer assim. A gente tem um monte de norma coletiva aí, por exemplo, que deu aumento zero. Por quê? Porque ela está tentando, dentro, né, do aspecto que a gente está passando nesse momento, a atender a necessidade de manutenção de emprego, a atender aqui as empresas, né, naquele momento, aquele ramo específico, aquela categoria, ela não está tendo condições de dividir, né, dar um aumento real aos empregados. Então, essa função ordenadora, ela funciona justamente nesse momento. Já a função social, como nós estamos falando no meio, né, de solução de conflito de forma amigável, certo? Essa função social, ela diz, então, que através, né, de tudo isso, o diálogo, a participação dos sindicatos, nós, então, estamos garantindo o quê? Que os empregados, né, via sindicato, que é aquele que foi eleito como representante daquela categoria, eles estejam, né, participando das decisões. Mas aqui, quando a gente fala na participação dessa decisão, a gente não está falando na participação da decisão, eu estou participando lá, né, como cogestor da empresa. Não, eu estou participando das decisões naquilo que é melhor para os empregados e para a empresa, naquelas relações que envolvem a relação de trabalho, tá? Então, essa social tem essa, vamos dizer assim, tem essa especificidade, ok? Então, seriam só essas funções que eles chamam mais a atenção.
Já em relação a condições, obrigatoriedade e legitimidade, a gente, primeiro, se a gente falou lá atrás, né, que ele tem uma função de diálogo, uma função social, a gente está dando liberdade para as partes, empregado e principalmente empregado e também para o empregador, para que eles possam defender, né, para que eles tenham liberdade de expressar as suas ideias. Podem ser que nesse procedimento eles não consigam chegar a um denominador comum, mas o objetivo é que se chegue a um denominador comum. Agora, se a gente está partindo de um procedimento de negociação, independentemente qual seja, tá, esse procedimento, né, vocês estudaram lá no direito obrigacional, que o respeito, a disciplina, a lealdade, ela sempre deve fazer parte dessa negociação. Esse respeito, né, ele parte inclusive da questão que sempre nós devemos dar referência, né, à boa-fé, né? A boa-fé também, ela tem que estar estabelecida. Por quê? Porque esse procedimento é um procedimento de negociação, é um procedimento que pode chegar, né, a um resultado que diretamente vai estar impactando na relação de trabalho daquela categoria como um todo. Então, este respeito, ele é necessário, né? A gente não pode perder a lealdade, a boa-fé em nenhum momento dessa forma de negociação, independentemente dela ser, né, uma negociação, tá, coletiva. Outra coisa que a gente não pode perder de vista é que quando a gente está falando, né, nessas negociações ou no procedimento que envolve essa coletividade, acima de tudo, ele prioriza o quê? Ele prioriza, né, o princípio da autonomia privada coletiva. Vale aquilo que as partes, né, vamos chamar a categoria, né? A categoria, que é o correto, representada por aquele que elegeu, né, que é o sindicato, ele então está negociando em nome de todos, representando o quê? Representando a vontade de cada um dentro daquela coletividade. A autonomia privada coletiva, né, porque ela não é individual, ela é privada porque a gente está falando num grupo, né, de empregados, ela não é imposta pelo Estado, e sim a vontade das partes. Tá? Quando do resultado dessa negociação, essa negociação, ela visa o quê? Adianta ficar colocando lá que a hora extra tem que ser paga, por exemplo, 50%? Não. A lei é lacunosa em relação a isso? Não. A lei já estabelece. Eu, na verdade, devo negociar benefícios que vão acrescer alguma coisa, tá? Então, por isso que eles falam que nessa negociação, né, que se funda principalmente nessa normatização de regras, nós estamos o quê? Suprindo algumas lacunas da lei, nós estamos criando, né, novas regras que são melhores aos empregados e identificando isso de acordo com a necessidade daquele que está participando daquela negociação. Porque, assim, se eu estou negociando para o pessoal do comércio é uma característica, se eu estou negociando para o pessoal da indústria é outra característica, se eu estou negociando para os bancários, cada um tem a sua própria especificidade, tá? Só ressaltando mais uma vez, porque como a gente está falando em obrigatoriedade, legitimidade, condição, o sindicato necessariamente ele tem que participar dessa negociação, né? E não pode haver recusa a essa negociação. Essa negociação ela é obrigatória. O resultado dela é facultativo, mas passar pela negociação eu tenho que passar, senão depois, posteriormente, a gente não consegue nem, se for o caso, distribuir, né, um dissídio coletivo. Tá? Vocês, eu acredito que vocês já tenham lido ou, de repente, estudado, que para a gente poder criar uma lei, existe todo um processo demorado, burocrático, né, para a gente alterar qualquer regra ou criar uma regra.
Já quando nós estamos falando de criar uma norma, né, normatizar através dessa negociação, né, ela é um procedimento que é muito simples. As partes, na verdade, elas só precisam de ter respeito, disciplina, boa-fé, lealdade, mas elas podem se sentar em qualquer lugar, né, para negociar. Elas podem livremente estar conversando sobre aquilo que vai atender, né, a necessidade das partes, as próprias peculiaridades, especificidades daquelas partes que nós estamos negociando, mas não existe um procedimento padrão. Ah, mas eu posso pedir o Ministério Público se tiver muito difícil, eu posso pedir o Ministério do Trabalho? Posso, sem dúvida nenhuma, mas necessariamente não existe essa obrigatoriedade. Existe sim, a parte está se recusando. Aí, até para que a gente tenha a prova, né, que ela está se recusando, nós vamos pedir uma mesa redonda junto ao Ministério do Trabalho, é essa terminologia que tem, tá? E o Ministério do Trabalho, então, vai marcar. Ah, mas é uma coisa mais grave que precisa de interferência do Ministério Público. Então, vamos pedir ao Ministério Público que ele vai marcar uma reunião para justamente a gente ter, né, a recusa da outra parte dessa negociação, porque amanhã, se eu precisar levar isso ao judiciário, nós temos que fazer a prova de que houve essa recusa por parte de qualquer uma das partes, tá? Então, é importante neste momento. Mas necessário, se a gente conseguiu sentar e conversar, não. Bom, em relação aos níveis aqui, na verdade, ele quer assentar o quê? Nós trabalhamos com categorias e base territorial, sempre, tá, gente? Base territorial, todo Sul Fluminense, base territorial, Barra Mansa, base territorial, Volta Redonda. O estatuto do sindicato, né, é que vai dar para a gente qual é essa base territorial, porque quando ele foi formado, né, no momento da sua formação, nós chamamos, né, nós indicamos quem nós estávamos chamando para fazer parte daquela categoria e qual seria a abrangência territorial, tá? Então, o nível vai ser sempre, né, o reconhecimento através das categorias, tá? E levando em consideração a base territorial. E sempre quando a gente fala nesse nível, como eu falei com vocês, regra geral, a gente vai trabalhar, né, com os sindicatos, tá? Eles que negociam. Na falta, em 8 dias eles não se manifestando, aí sim essa negociação pode ser repassada pelas federações, também se recusando em 8 dias, podem passar para as confederações, também se recusando em 8 dias, aí poderá ter uma comissão de empregados que fará a negociação. Mas eu confesso a vocês que isso é muito raro, né? Porque dificilmente o sindicato vai virar as costas à categoria. Ele não tem nenhum interesse sobre isso, tá? Em relação à necessidade de homologação, o procedimento ele não tem que ter homologação nenhuma. Assim como as convenções e as negociações, desculpe, as negociações, o resultado da negociação, né, que é o acordo ou a convenção coletiva, eles também não têm obrigatoriedade de homologar. Mas eu vou deixar para falar daqui a pouco, que a gente vai voltar neles na próxima sessão de slides, tá? Como instrumentos, então, legais, resultado dessa negociação, nós temos o acordo coletivo, a convenção coletiva, o contrato coletivo de trabalho e o dissídio coletivo. No Brasil, praticamente, o contrato coletivo ele não tem previsão, tá? Então, a gente tem o acordo, a convenção ou o dissídio. Sendo que o dissídio coletivo, né, é só quando a gente não conseguir aqui chegar ao acordo ou à convenção, as partes não conseguirem, aí a gente parte para o dissídio. Só que, como eu falei para vocês, o artigo 114 da Constituição, ele determina, né, que para que eu possa distribuir um dissídio coletivo, eu preciso de ter a autorização da outra parte. Então, vocês vejam, eu acho uma aberração jurídica. Vocês vejam o seguinte, se eu estou numa briga, né, com a outra parte, vocês acham que a outra parte vai querer me autorizar a entrar com dissídio coletivo?
É claro que não. Então, hoje, os sindicatos, de uma forma geral, quando eles não conseguem, né, o resultado da negociação, eles ficam numa situação muito constrangedora, porque nem sempre eles conseguem, né, que as partes, a outra parte aceite que ele distribua o dissídio. E ele depende dessa autorização, que, a meu ver, né, a Constituição errou, porque é uma autorização burra. Aonde a pessoa está litigando com a outra e tem que pegar autorização? Isso, na verdade, eu brinco que é uma heresia jurídica, né? Ela não tem uma perspectiva que seja válida, tá? Então, olha só. Então, nós falamos da negociação, do procedimento. E vimos que, como resultado desse procedimento, nós temos as normas coletivas, que é importante, que a gente vai falar agora, né? Por quê? Que é o resultado daquilo ali. Eu só fiz separado para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, seguinte, quando nós estamos falando na convenção, né, no acordo coletivo, lembrando que a gente sempre vai dar ênfase, né, à recomendação 91 e à convenção 54, tá? Elas que vão estar definindo esse tema para vocês. E os autores falam também que a gente pode pegar uma parte da recomendação 163. Todas elas, claro, da OIT, que falam não só sobre o direito de negociação, mas também sobre o resultado, né, que para a gente tem a distinção entre acordo e convenção coletiva. Então, no ordenamento jurídico vigente, que seria, né, para a gente a CLT, o artigo 611, ele vem, então, estabelecendo a definição, tá, de acordo e de convenção coletiva, certo? Aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas existe, né? Desculpa, existe alguma diferença, né, entre o acordo e a convenção coletiva? A grosso modo, estabelecendo o que é de comum e o que é diferente, nós temos o seguinte: tanto a convenção quanto o acordo coletivo, eles vão justamente estabelecer o quê? Eles vão justamente estabelecer, né, ou normatizar regras para aquela relação de trabalho. Então, vão estipular condições de trabalho que vai ser incorporada, né, ao contrato individual de cada um. Embora ela seja uma norma que vale para a coletividade, a gente vai trazer dentro da perspectiva do contrato de trabalho de cada um dos empregados. Então, isso é comum, independente de ser convenção ou acordo. Já quando você fala, né, no ponto divergente, a gente se refere ao quê? Quem são ou quais são aqueles sujeitos envolvidos nessa relação? Por quê? A gente já tinha comentado sobre isso em outras aulas, que quando a gente fala em convenção, né, o próprio nome já abre, ela envolve toda uma categoria, como um todo. Independente, desde que, claro, dentro sempre, né, minha gente, levando em consideração a base territorial, certo? Então, neste caso, ela envolve toda a categoria como um todo. Quando eu estou falando no acordo coletivo, você já tem uma restrição de sujeitos, né? Ele já não é tão amplo. Por quê? Porque no acordo coletivo está envolvendo o quê? A gente está envolvendo, no caso, o sindicato e uma empresa, ou o sindicato e um grupo de empresas. Então, ele vai envolver apenas os sujeitos que estão relacionados dentro daquela empresa que está negociando. Então, regra geral, a diferença básica que existe entre eles é essa, tá? E a gente não pode esquecer, lembrar que eu falei para vocês que o sindicato é o legítimo representante da categoria como regra, né? Mas a gente tem a exceção no artigo 617, que eu tinha falado lá na frente. No silêncio do sindicato, uma vez instado, né, a se manifestar sobre aquela negociação, ele não faz no prazo de 8 dias, ou ele fica quieto nesse prazo, expirado esse prazo, passa para a federação.
A federação está a se manifestar neste prazo, ela também fica quieta, passa para o sindicato ficando quieto, passa para a federação. A federação, em 8 dias, não se manifestando, passa para a confederação. A confederação está se manifestando, também não se manifesta em 8 dias, aí, neste caso, passa, então, para um grupo, né, de empregados, que pode ser, então, eleito para fazer essa representação. Mas vejam que o 617 já coloca, né? Isso é eu considero que é um caráter de exceção, porque regra básica, quem vai fazer isso é sempre o sindicato, tá? Em relação à natureza jurídica, gente, há uma divergência, tá? Mas a gente tem 3 teorias aí. A gente tem a contratualista, que também é considerada civilista, a normativa ou regulamentadora e a mista. Na contratualista ou civilista, o nome já fala, ele está vinculando dentro dessa teoria contratual que ele justifica a natureza, né, da norma coletiva a partir do momento em que ela considera ela um contrato, porque existe um ajuste, né, de vontade entre as partes. Existe uma preponderância da autonomia privada das partes, estabelecendo um negócio jurídico que tem que ser observado. Ok? Então, ele parte do pressuposto que ela é um contrato. Tá? Nessa teoria contratualista, alguns autores falam que a gente tem, então, a espécie do mandato, estipulação em favor de terceiros, gestão de negócios, solidariedade necessária e o contrato nominado. Ora, quando ele fala, né, do mandato, o sindicato, tudo bem, ele representa, né, os associados, ele seria o mandatário dos interesses dos seus representados, tá? Só que essa representação, a gente já viu lá no artigo 8º da Constituição, que esta representação, ela é de toda a categoria, e não só dos associados, e também ela é tanto em caráter administrativo, quanto a gente tem a legitimidade extraordinária, que é judicial. Então, eles ressalvam que, na verdade, essa teoria, ela perde a lógica dela, justamente porque essa representação, ela vai além, né, do associado do sindicato, ela envolve toda a categoria. Já na estipulação de favor de terceiros, aqui o nome funciona igual lá no direito obrigacional, né? Eu estou estipulando a favor de uma terceira pessoa. Só que o que acontece? Os sócios do sindicato, por exemplo, eles não são terceiros. Eles, na verdade, são os próprios sindicatos, porque o sindicato é formado pela própria categoria, né? Por essa própria coletividade. Então, quando há essa estipulação, ela é estipulada a favor de todos, e não, né, mais uma vez, a favor do sindicato ou a favor somente desses associados, tá? Na verdade, esse terceiro, né, ele está muito além da figura dos sócios. Na gestão de negócios, quando a gente fala em gestão, né, seria gerir. Então, a gente teria aí um gestor, né, que vai tomar a frente de um determinado negócio. Então, ele assume isso. Só que quando a gente fala, né, em termos de sindicato, o sindicato, ele não gere, ele representa a categoria. Ele faz a representação daquelas pessoas através daquele poder que é legitimado pela lei e legitimado, confirmado pela Assembleia Geral, né? Então, não existe nenhum empreendimento, né, nenhum negócio a ser gerido quando a gente está falando numa negociação ou do resultado da negociação, que seria o acordo ou a convenção, né, coletiva. Tá? Na solidariedade necessária, o que acontece? Quando a gente está executando, né, fechando uma norma coletiva, a gente já viu que sempre vence o quê? A maioria. Né? Mesmo quando a vontade, né, vamos dizer assim, a vontade coletiva,
ela, às vezes, naquele instante, ela não representaria até a vontade, vamos dizer, individual, mas o coletivo prevalece. Existe uma subordinação de vontades, né? Uma subordinação à vontade de quem, naquele momento, participando daquela assembleia, vai tomar essa decisão como maioria. Então, essa questão da solidariedade, vamos dizer assim, necessária, ela depende do ponto de vista do foco que nós estamos dando, tá? Quando ele fala no contrato nominado, vocês já estudaram aí em direito de obrigações que o contrato nominado é aquele contrato que não tem nome, né? Ele é atípico. No caso da convenção e do acordo coletivo, isso não acontece, porque ele tem uma nominação, né? E ele tem um aspecto que é o aspecto justamente normativo. Ele não está ali solto no espaço e no tempo. Ele normatiza uma relação. Então, ele tem um aspecto normativo, ele não é inominado. Já na teoria, né, que vincula que eles chamam de teoria normativa ou regulamentadora, ele já explica, mas voltando ao efeito da norma, né? Esse efeito da norma, ele sempre será, o que a gente acabou de falar lá no inominado, ele será um efeito normativo. Ele normatiza, ele vale para toda uma categoria. Ele não abrange, né, um acordo ou coletivo, ele não abrange apenas, ou mesmo uma convenção, um acordo coletivo, ele não abrange apenas os associados, ele abrange todas aquelas categorias que tiverem, naquele momento, sendo representadas ali naquela base territorial. Tá? Dentro dessa normativa ou regulamentadora, né, dessa regulamentação, ele fala que nós temos a instituição corporativa, a lei delegada e a regulamentar. A instituição corporativa, ela funciona como a expressão da vontade corporativa do sindicato, por ele promulgada. Mas, na verdade, o que acontece? Ele não promulga nada. Ele está ali fazendo o quê? Ele faz a representação da vontade da categoria. Essa vontade da categoria expressa, naquele momento, né, instituído um documento, uma norma, uma regra, e essa regra depois vai ser depositada junto ao Ministério do Trabalho para que ela tenha valor. Então, também, de certa forma, acaba não entrando nessa perspectiva. Na regulamentar, o que acontece? O sindicato, ele não se equipara a um ente público. Então, esse poder, né, de disciplinar a convenção, as condições, vamos dizer assim, de trabalho, dizer que ele se equipara é incorreto, porque o sindicato, ele não tem força de órgão público. Tanto que a gente fala que ele parte de quê? Ele parte do princípio da autonomia privada coletiva. Né? A gente não fala autonomia, né, do direito público, aí entra na regra do direito privado, é negociação. Tá? E na lei delegada, mais uma vez, o sindicato, ele não está criando uma lei, né, para delegar para ninguém, ele não é um órgão público, ele está dentro da autonomia privada que lhe é dada, né, que lhe é facultado pela lei, criando, pela vontade das partes, pela autorização daquele que ele representa, uma norma que vai ser incorporada. Então, vocês vejam que não existe, né, não existe uma única ponderação em relação a esses assuntos, tá? Então, eles criaram, então, a teoria mista. A teoria mista, ela justamente representa o quê? Há um duplo efeito. Ao mesmo tempo que ela é contratual, ela é normativa. Ela é contratual, né, dentro da teoria mista, porque a gente tem o quê? A gente tem cláusulas obrigacionais. Lembra que a gente falou agora há pouco? E essas cláusulas obrigacionais, é claro que ela vincula todos. Mas ela parte o quê? Ela parte daquela negociação que foi estabelecida pelas partes. Mas, por outro lado, no mesmo instante, né, que ela tem as cláusulas contratuais, ela também tem as cláusulas normativas, aquelas cláusulas
que vai valer como efeito para toda a categoria, né? E vai incorporar individualmente ao seu contrato. Particularmente, eu acho que tem mais lógica quando a gente fala, né, na mista, porque ela fala não só no efeito contratual, mas também no efeito, né, normativo. Tá? Em relação à aplicação da norma, isso aqui a gente sabe que, regra geral, né, a lei ela é superior. No caso do âmbito do direito do trabalho, a gente sempre vai aplicar aquela norma, né, regra geral, que for mais favorável ao empregado. Só que hoje, pós-reforma trabalhista, a gente tem que observar ainda o artigo 620 da CLT, que ele foi modificado, né? Ele põe lá, as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Tá? Então, ele fala que numa análise a gente leva em consideração o acordo e não a convenção. Mas quando... Isso antigamente era o contrário, tá? Era a convenção sobre o acordo. Só que no Brasil, quando a gente vai aplicar essa norma, a gente tem que observar uma regra. Nós temos, de uma forma geral, duas teorias. A teoria da acumulação e a teoria do conglobamento. Quando a gente fala, né, na aplicação da norma e falando na teoria da acumulação, a gente está dizendo o seguinte, é como se a gente fosse fatiar a convenção e a norma coletiva, ou seja, eu vou pegar na norma aquilo que me interessa, que me é mais favorável, e vou me pegar na convenção aquilo que me interessa, tá? Então, eu aplico de acordo com aquilo que eu acho melhor e vou fatiar uma e outra. Essa teoria da acumulação, para nós, ela não é aplicável. No Brasil, nós aplicamos a teoria do conglobamento, ou seja, a gente vai utilizar a norma na sua integralidade. Se eu tenho um acordo coletivo, a gente vai aplicar o acordo coletivo. Se eu tenho uma convenção coletiva, eu vou aplicar uma convenção coletiva. Eu não vou ficar trabalhando uma hora com uma hora com outra, pegando aquilo que me é melhor de uma e de outra. Se eu fizesse isso, a gente estaria trabalhando dentro da teoria da acumulação. Mas, no nosso caso, ela não tem adeptos. Então, a gente trabalha com a teoria do conglobamento. Aqui, no caso, tem uma convenção coletiva. Então, a gente vai aplicar a convenção coletiva na sua literalidade. Aqui, no caso, essa categoria tem um acordo coletivo. Então, a gente vai aplicar o acordo coletivo na sua integralidade. É assim que a gente tem que observar e é assim que funciona, tá? Como regra no Brasil. E lembrando, inclusive, né, que a gente vai aqui, no caso, seguir aquela questão do enquadramento sindical, né? Ela vale para toda a categoria, artigo 581 da CLT. E no caso de, se for categoria profissional diferenciada, né, para que esse empregado ele tenha os benefícios dessa norma, a gente, então, a empresa, né, ela teria que participar dessa negociação para que ela tenha que cumprir. Isso, inclusive, está pacificado na súmula do TST 374, tá? Depois vocês deem uma lida na súmula. Em relação à eficácia, quando nós estamos falando da eficácia, né, a gente está falando que o cumprimento da norma, para ela ter efetividade, para que ela seja cumprida. Então, eles separam 3 situações: legitimidade, aplicabilidade e interpretação. Legitimidade é uma norma coletiva, né, para que ela seja eficaz, ela tem que atender alguns requisitos formais. Ela não pode ter rasura, ela não pode ter subscrito, ela tem que ser escrita, né, solene. Então, a gente vai ver que a gente tem algumas regras, né, que são previstas no ordenamento jurídico, que exigem necessariamente que você tenha que observar. Daqui a pouco a gente vai ver aquilo que é principal. Em relação à aplicabilidade, eu tenho que criar uma norma que seja aplicável.
Eu tenho que criar uma norma que atenda, né, à necessidade daquela categoria. Então, o que acontece? No Brasil, né, a gente tem as cláusulas estabelecidas em acordo e convenção coletiva, elas têm a limitação àquela categoria, né, ou aos sujeitos que participaram daquela negociação em termos, se for, por exemplo, uma empresa, está limitada à categoria dentro da empresa. Se for uma convenção, está limitada a toda a categoria. Então, tem essa eficácia limitada a esses sujeitos. Tá? Por outro lado, ela tem uma eficácia geral que é erga omnes. Por quê? Porque ela vale para todos, né? Independentemente deles serem associados ou não. Tá? Então, quando se faz a interpretação, a gente também tem que observar o quê? Nessa interpretação, está prevalecendo a autonomia privada coletiva das partes, né? Está prevalecendo a vontade das partes. Mas essa vontade, ela se cinge o quê? A época da celebração. Eu falei para vocês, por exemplo, que no momento agora da pandemia, a gente está tendo normas aí que estão dando aumento zero. Por quê? Porque a nossa realidade de hoje é diferente da realidade da manhã. Por isso, inclusive, é que uma norma coletiva, né, está previsto lá no artigo 614 da CLT, ela tem uma previsão máxima de 2 anos, sendo que as cláusulas econômicas têm que ser sociais até 2 anos e a cláusula econômica tem que ser revista anualmente. Justamente para quê? Justamente para que ela consiga, né, atender às especificidades do momento e da categoria, tá? Então, isso é, assim, eu acho que é interessante, né? Porque a lei, por exemplo, ela é colocada quase que ad eterno. Aqui não, a gente vai movimentar de acordo com o interesse das partes. Em relação à questão da vigência, o artigo 624, ele faz uma observação no sentido de que se a cláusula de vigência, né, de aumento ou reajuste salarial, ela vai implicar na elevação de tarifas ou de preços sujeitos à fixação por autoridade pública, como é o caso, por exemplo, do transporte público, necessariamente, né, ela depende, então, de prévia audiência dessa autoridade e expressa declaração, porque não adianta, a não ser que a empresa queira, né, por livre-arbítrio, suportar esse aumento. Fora disso, primeiro vai ter que ter, né, essa possibilidade, essa declaração para poder ser fechada a norma coletiva, porque depois eu não tenho como repassar este valor. Em relação à vigência também, gente, presta atenção no seguinte, nós temos o que eles falam, aderência, né, das normas coletivas ao contrato de trabalho. Quando nós falamos dessa aderência, hoje nós temos 3 teorias, tá? Nós temos a teoria da aderência irrestrita, a teoria da aderência limitada ao prazo de duração e a teoria da aderência limitada por revogação, que também é chamada teoria da ultratividade. O que acontece? Quando nós falamos na teoria da aderência irrestrita, quando uma norma, por exemplo, a gente falou que o prazo, eu fiz uma norma coletiva, essa norma coletiva tem um prazo de 1 ano. Então, chegou a 1 ano da norma, venceu dia 31 de outubro. Dia 1º de novembro, todos aqueles, né, direitos que nós teríamos por força da norma, quando ele fala na teoria da aderência restrita, eles não vão poder ser tirados, tá? Não pode alterar. Por quê? Porque isso eles considerariam que foi uma alteração lesiva, né, no contrato do empregado. Mas analise o seguinte, se eu estou falando que eu estou fazendo uma norma para atender a especificidade daquele momento, tem lógica eu ter que incorporar isso ao contrato de trabalho do empregado? Eu particularmente entendo que não, senão perderia, né, a característica de nós termos uma negociação que tenha uma temporalidade, tá? Mas existe, né, essa teoria. Por outro lado, nós temos a teoria da aderência limitada ao prazo de duração, né?
Essa teoria, ela defende o seguinte: minha norma coletiva venceu dia 31 de outubro. Quando chegar em 1º de novembro, tudo aquilo que eu dei na norma acabou. Eu não preciso de manter. Não preciso de manter por quê? Venceu. Se venceu, né, terminou o prazo de duração, consequentemente, eu posso retirar esse direito. Tá? Quando a gente fala na teoria da aderência limitada, da teoria da aderência limitada por revogação, que é a teoria da ultratividade, eles consideram o seguinte: olha, eu só posso retirar direitos, mesmo que vencida a norma, tá? Depois que for criada uma nova norma. O parâmetro de utilização, inclusive, dessa teoria, né, era a súmula 277. Então, eu só faria alteração depois que tivesse uma nova norma a mudar, né, a criar, a estabelecer regras diferentes. Mas o que acontece? Com a reforma trabalhista, o artigo 614, parágrafo 3º, ele deixou claro o seguinte: não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Ou seja, a reforma trabalhista impediu, né, que a teoria que estava se utilizando, que era a teoria da ultratividade, passe a ser utilizada. Agora, existem discussões? Existe um único parâmetro? Não. A gente ainda tem muitas discussões sobre o tema. Mas, na verdade, a que teria lógica, né, hoje, a ser utilizada, seria a teoria da aderência limitada ao prazo de duração, até por conta do previsto no parágrafo 3º do artigo 614, tá? Mas isso quer dizer que é unanimidade, né, nesse pensamento? Ainda não. Mas o artigo, olha, ele deixou bem claro esse entendimento e essa posição, tá? Mas a gente, no material até que eu vou mandar para vocês, eu fiz algumas colocações, mas a gente tem aí várias discussões, mas hoje, em regra, a teoria da ultratividade, ela não vem sendo permitida. Então, na verdade, o empregador, né, uma vez vencido a norma coletiva, ele então poderia retirar do empregado os direitos que são conferidos pela norma coletiva. Quando a gente falou lá das obrigatoriedades, né, que ela é um documento solene, a gente vai procurar isso, gente, lá no artigo 613, tá? Da CLT. Ele que vai dizer para a gente os conteúdos mínimos que são obrigatórios. Então, ele fala que a gente tem que designar quem são as partes que estão estabelecendo, né? A negociação, o prazo de vigência tem que ser colocado, a qual categoria, né, e base territorial que ele está abrangendo, quais são as condições que foram ajustadas, né, que foram pactuadas dentro daquela negociação. No caso de divergência, de não cumprimento, como é que vai ser resolvido? Vai ser resolvido pelo judiciário, vai ser resolvido por uma conciliação, como é que vai ser resolvido no caso de haver uma divergência, tá? Se tem direito a ser revista, prorrogada, tá? Se vai ter revisão total ou parcial, quais são, né, os direitos e obrigações que são estabelecidas às partes, quais são as cláusulas obrigacionais aí no caso, né, de não cumprimento, né, de violação. Então, isso é necessário. Assim como é necessário que ela seja escrita, é necessário que ela não tenha nenhuma emenda, né, que ela não tenha nenhuma rasura. E ela tem que ser feita em tantas vias quanto as partes quiserem, mas sempre com uma via mais para ser postada, né, junto ao Ministério do Trabalho. Tem que haver o registro junto ao Ministério do Trabalho, tá, das normas coletivas. Se vocês entrarem lá no sistema mediador, se vocês entrarem lá no site do Ministério do Trabalho, tem um link que chama Sistema Mediador. Esse Sistema Mediador,
ele tem todas as normas coletivas que estão vigindo, tá? Foram postadas, né? Outra coisa que quando a gente fala nesse conteúdo das convenções do acordo coletivo, o artigo 621, ele possibilita, né, que a gente possa criar normas, né, através da norma coletiva, a questão de participação dos lucros, assim como a gente também pode estabelecer a própria CCP. Lembra que a gente falou lá da CCP? A própria CCP a gente pode estabelecer através também da norma coletiva. Tá? Em relação às cláusulas, em relação às cláusulas obrigacionais. Em relação às cláusulas obrigacionais, a doutrina, quer dizer, na verdade a gente tem cláusulas obrigacionais e de conteúdo normativo, tá? Em relação às cláusulas obrigacionais, elas podem ser típicas e podem ser atípicas, tá? As cláusulas obrigacionais, né, que vão gerar obrigações para as partes, porque assim, quando a gente fala do conteúdo obrigacional, ele vai justamente envolver aquelas matérias, né, que estão vinculadas ao sindicato conveniente. Já as cláusulas normativas, quando nós falamos lá na frente, ela vai versar sobre cláusulas que estão vinculadas a quem? Que estão vinculadas aos representados, aos sujeitos mesmos, né, que vão ser beneficiados daquela negociação, certo? Quando a gente fala, então, na cláusula obrigacional, atípica, ele fala atípica, ela vai corresponder justamente ao dever, né, de influência e ao dever de paz do sindicato, no sentido que, olha, tem uma norma coletiva vigorando, posso fazer uma greve? Não. Isso vai infringir aquele nosso compromisso de que a gente fez uma norma justamente para que não houvesse nenhuma ocorrência, né, negativa. Já quando ele fala na atípica, né, ele fala naquele mecanismo que eles falam que é o mecanismo de administrar. Ele vai fazer a administração da norma coletiva, ele vai fazer todo o esforço, né, possível, no sentido de que essa norma ela seja observada, ela seja, né, cumprida na sua integralidade, de forma que realmente ela seja respeitada, tá? Eu estou vendo aqui, gente, que no slide eu não coloquei a cláusula normativa, mas não tem problema não. No material que eu estou disponibilizando para vocês têm lá direitinho, inclusive, os exemplos, tá? Então, a gente tem cláusulas normativas e cláusulas, né, obrigacionais. Normativa, ela vai justamente, por exemplo, ela deu um benefício de cesta básica, ela deu um aumento da categoria, ela deu uma hora extra com 70%, isso eu estou normatizando, né? Aí, quando a gente coloca lá, por exemplo, que ela criou uma multa para quem não cumpre, para o sindicato que não cumpriu, para a empresa, aí já é uma cláusula obrigacional. Em relação à condição de validade da norma, a gente já falou que ela tem que ser escrita, né, sob pena de nulidade, porque ela é um ato formal, ela não pode ter emenda, ela não pode ter rasura, ela tem que ser assinada pelas partes. Temos que postar uma via dela no Ministério do Trabalho, tá? Outra coisa, para que ela tenha validade, né? Ela tem que, ela não é homologada, mas ela tem que ter publicidade. Então, essa publicidade a gente faz, além de informar para os empregados, a gente também deposita, né, uma via junto ao arquivo do sistema mediador no Ministério do Trabalho, aqui no nosso caso, na Delegacia do Trabalho, tá? O prazo a gente já viu que é de 2 anos. Se for uma sentença normativa, ela pode chegar até o prazo máximo de 4 anos.
para que tenha validade essa norma coletiva, tem que ter havido, né, o chamamento da categoria para participar dessa assembleia que vai autorizar a fixação dessa negociação e depois do resultado dessa negociação, tá? As questões de posse de prorrogação, denúncia, revogação, também depende do que... Sempre depende de tudo do que for autorizado pela Assembleia Geral. Uma norma coletiva também, de uma forma geral, ela não deve ter cláusulas, né, que versem sobre direitos indisponíveis dos empregados, tá? E quando a gente fala, né, na sanção, o valor fica limitado ao valor do principal, embora a CLT seja completamente omissa em relação a isso. Competência para discutir qualquer questão ligada à norma coletiva é sempre da Justiça do Trabalho, tá? Aí, gente, vocês podem ver o 3 do 114 e o 625. Então, acordo ou convenção coletiva, caso se tenha alguma divergência, a Justiça do Trabalho é o órgão competente, né, para dirimir qualquer conflito. Outra coisa que a gente tem que observar em relação ao que eles chamam a prevalência, né, do legislado, do negociado sobre o legislado. Primeiro, com a reforma trabalhista foi inserido o artigo 611-A e 611-B da CLT. O que acontece? O artigo 611-A, tá? Ele estabelece a possibilidade, né, de que, ele fala o seguinte, ó, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando dispuser. Então, ele autoriza que os temas que estão elencados ali, pacto contra a jornada de trabalho, banco de horas, intervalo entre a jornada, adesão ao programa de seguro-desemprego, plano de carga e salário, regulamento de empresa, representante dos empregados no local, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, remuneração por produtividade, modalidade de registro de jornada, troca do dia de feriado, enquadramento do grau de salubridade, prorrogação de jornada em ambiente insalubre sem licença prévia do Ministério do Trabalho, prêmios de incentivo em bens ou serviços eventualmente concedidos em programa de incentivo, participação nos lucros. Ele diz que isso, o que foi negociado, prevalece sobre a lei. Aí eu vou pegar só um ponto aqui para discutir com vocês. Vocês acham que quer que seja o sindicato ou a empresa do sindicato, eles têm capacidade para negociar sobre o grau de insalubridade? Eu, particularmente, acho isso dificultoso. Por que eu acho dificultoso? Porque se tendo a lei, né, já é difícil cumprir o que está na lei, imagina a gente deixando isso a critério das partes. As partes não observam isso de jeito nenhum. Essa é uma regra que a gente, como é que fala? A gente não vê, entendeu? Existe uma vamos dizer assim, uma dificuldade, eu acho, grande em determinadas negociações. Então, ao mesmo tempo, claro que ele vem como uma legitimidade, né, das partes poderem, né, negociar, a gente vê que isso é complicado, porque tem negociações que, infelizmente, a gente não consegue deixar ao livre-arbítrio das partes, tá? Já, por outro lado, o artigo 611, ainda uma coisa, né? Até chamei atenção aqui, ó. Aí ele fala entre outros. Esse entre outros deixa uma abertura, mas vocês vão ver que o judiciário, de uma forma geral, eles não veem com bons olhos esse artigo 611-A, tá? O 611-B, por outro lado, ele está dizendo as hipóteses em que você não pode negociar. Então, ele mais ou menos, ele repete aquilo que está na lei.
Aí aqui a gente cai mais uma vez lá na previsão do artigo 8º, né? Parágrafo 3º, que ele diz que o juiz, quando analisar alguma divergência, ele deve se limitar, né, ao vício, análise do vício do negócio jurídico. Agente capaz, forma prevista ou não defesa em lei. Então, assim, os juízes, em regra, a gente vê que eles não vão, né, se limitar apenas à verificação, né, se existe ou não essa divergência, tá, gente? Acaba que ele vai mais além. Mas a gente tem aí, hoje, o artigo 611-A, que dá essa possibilidade da negociação valer mais do que está na lei. Mas é um assunto que ainda é muito discutido, tá? Em relação ao descumprimento das convenções, né, coletivas de uma forma geral, ou seja, né, também do acordo coletivo, a gente vai estabelecer aquelas cláusulas, né, obrigacionais. Então, a gente tem infração. Só que a CLT, ela é omissa em relação até que ponto, né, essa multa ela pode ser cobrada das partes. Existe alguma limitação? A CLT é omissa. Então, aqui no caso, como se trata de uma cláusula penal, a gente aplica a regra do direito civil, onde o valor, né, não pode ser superior, né, o acessório não pode ser superior ao valor do principal. Então, existe essa limitação, que nós ficaríamos, então, limitado ao valor do principal, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês, que tá em alguma circunstância aqui, mas eu não falei, o artigo 614 da CLT, ele traz uma regra importante sobre o depósito da norma, tá? Que é em relação ao seguinte, a gente falou que uma cópia, né? Aqui, ó. Uma cópia dessa norma tem que ser postada, né, no Ministério do Trabalho, não é isso? Então, as convenções de acordos coletivos, o que acontece? A gente tem, né, 8 dias depois que assinou a norma, você tem o prazo de 8 dias da assinatura para fazer a postagem da norma, tá? Então, 8 dias você tem que ir lá entregar uma cópia dela, depois do dia que você assinou, no Ministério do Trabalho, certo? Depois que você postou, depois dos 8 dias, ela só vai passar a ter eficácia, ou seja, ela só vai entrar em vigor, tá? 3 dias depois. Então, se você levou 8 dias, só depois de 3 dias é que ela vai entrar em vigor, então que ela passa a ser obrigatória, certo? E ele ainda põe um outro prazo, que você tem o prazo de 5 dias, tá? Da data do depósito, para você poder fazer a divulgação, para que os empregados tenham, vamos dizer assim, tenham conhecimento, tá? Dessa norma, né? Para que conheçam pelo menos os principais aspectos da norma. Então, vejam que o artigo 614, ele é importante, né, gente? Porque ele traz prazos diferentes que nós temos que cumprir. Então, o sindicato ou a empresa, né, ou um deles, tem 8 dias para postar essa norma, que vem assinada por todo mundo, né? As partes que estabeleceram essa convenção, eles assinam. Depois desses 8 dias, do dia que ele postou, 3 dias depois, né, ele entra no sistema mediador, 3 dias depois, essa norma, ela passa a ter validade, ter que ser cumprida, e ele dá o prazo de 5 dias também, para a gente poder afixar isso na empresa, de alguma forma, informar ao empregado, né, que existe essa norma e quais foram as cláusulas que devem ser cumpridas. Então, veja o seguinte, né, da negociação, do resultado lá do procedimento, né? O procedimento é obrigatório. O resultado desse procedimento, nós podemos ter, então, a norma coletiva, que é o acordo ou a convenção coletiva. Mas acordo e convenção coletiva, ele não é obrigatório, porque as partes, elas podem
não conseguir, né, por elas próprias, chegarem a um denominador comum. Não é comum? Às vezes, quando você está discutindo com alguém, sempre as partes conseguem chegar a um consenso? Nem sempre, né? Então, neste caso, a gente tem que observar que o procedimento de negociar, ele é obrigatório. Já o resultado deste procedimento, ele não é obrigatório. Depende se as partes vão chegar a um denominador comum ou não, tá? Então, assim, é importante, né, a gente ter a leitura, pelo menos, desses pontos, porque esses pontos são os pontos que são válidos e que vão regrar essa relação, né, quando a gente está falando na norma coletiva, tá? A norma coletiva, como é um instrumento, né, que vai normatizar, ela tem que ser muito bem escrita. Como eu falei para vocês, se a gente tem uma vírgula fora do lugar, a gente pode ter um resultado completamente diferente daquilo que foi negociado. Então, é importante a gente ter isso realmente, né, estabelecido dentro da regra.